Convido agora a usar da palavra o Presidente da Comissão de Honra da candidatura do Dr. Ricardo Rio, Fernando Alexandre. Muito boa tarde a todos, caro Ricardo Rio, caros amigos, caros bacarenses. É uma enorme honra para mim ser Presidente desta Comissão de Honra, a esta candidatura do Ricardo Rio, recandidatura. E, para além de ser uma honra, eu recebi o convite do Ricardo Rio com felicidade. Fez-me feliz receber o convite do Ricardo. Eu apoio o Ricardo desde a primeira candidatura que ele fez. Penso que estive sempre na Comissão de Honra. E a palavra é esta. Eu fiquei feliz com o convite que ele me fez, porque, de facto, eu, à semelhança de muitas das pessoas que foram aqui ouvidas nas intervenções anteriores, não nasci em Braga. Trabalho em Braga vai fazer 25 anos e vivo cá há 24. Mas sinto-me de Braga e já vou dizer, sinto-me de Braga porque a minha família é de cá, vivo cá, tudo isso, mas porquê é que eu me sinto de Braga e porquê é que eu acho que Braga é tão importante para os bracarenses, mas é tão importante para o país. Primeiro uma palavra pessoal sobre o Ricardo Rio. Muito foi dito aqui, de facto o Ricardo é um líder exemplar, do meu ponto de vista, é um líder exemplar, tem um registro de liderança que eu aprecio imenso e que tem um conjunto de qualidades pessoais que a maior parte de vós conhece e obviamente aprecia, mas que de facto fazem dele um grande líder autárquico e, penso eu, uma esperança de liderança em Portugal. Isso obviamente, o reconhecimento, a afinidade que eu sinto com o Ricardo, obviamente, não poderia ser de outra maneira, não poderia estar e ter apoiado sempre o Ricardo se isso não acontecesse. Depois, em relação àquilo que tem sido a liderança do Ricardo Rio e da sua equipa na cidade de Braga. O início destas intervenções foi extraordinário, Penso que eu pessoalmente acho era aquilo que eu vi aqui, aliás, muitas das coisas que eu tenho visto em Braga e que tenho tentado, no limite, ou no âmbito das minhas intervenções, transmitir para o país, daquilo que se faz aqui, foi exatamente o início daquilo que aconteceu aqui. O Pedro Fraga, que é uma pessoa extraordinária, também por quem tenho grande consideração, referiu isso. As primeiras intervenções, eu fiquei mesmo contente de ver imigrantes, pessoas que são de Braga, que são portugueses, mas que não interessa o apelido, o sotaque, são pessoas que decidiram construir o futuro delas aqui em Braga. E isso só é possível porque Braga sabe receber as pessoas e cria o espaço para as pessoas crescerem aqui, terem projetos de família, projetos pessoais, projetos profissionais, projetos académicos, como o André também referiu, projetos desportivos, como também vários atletas, como a Mariana aqui referiram, e isso faz de Braga, de facto, um sítio muito especial no país, em Portugal. E depois eu a seguir já vou voltar a essa ideia. E por isso não era possível ter tido um início melhor do que este. E não acho que haja muitos líderes em Portugal, infelizmente, que assumissem este início que nós tivemos aqui nesta sessão. Isto é aquilo que tem sido a importância de Portugal e de Braga para aqueles portugueses que falaram aqui no início. Mas isto é o que o país precisa, nós precisamos disto. E por isso, aquilo que está a acontecer aqui em Braga e muitas das mensagens que passaram aqui, isto é mais do que Braga ter uma marca ou ser uma marca. Braga é um exemplo que deve ser seguido e muitas das coisas que nós vimos aqui hoje
era bom que o país todo visse, porque é o que o país precisa. E também já vou voltar aqui a isto. Depois há uma dimensão que eu considero, e que resulta das circunstâncias que o país vive. Portugal é um país muito centralizado, como nós sabemos. Não sei se as pessoas têm ideia, mas cerca de 90% da despesa pública é decidida em Lisboa, é decidida nos ministérios, ou seja, o país é gerido a partir de Lisboa, e por isso o espaço que existe para as autarquias, que são no fundo o poder que nós temos descentralizado, verdadeiramente legitimado, poder melhorar a vida das pessoas é bastante limitado. É bastante limitado, é preciso não esquecer isso. Ou seja, nós sabemos, e aqui em Braga temos esse exemplo, de como é que uma Câmara bem gerida pode fazer toda a diferença, mas nós não nos podemos esquecer de que, apesar de tudo, os instrumentos que os autarcas têm, que em particular, por exemplo, o Ricardo Reis tem, são muito limitados. Ou seja, o Ricardo tem que estar sempre a interagir com o poder central e para resolver às vezes coisas que basicamente é uma ineficiência enorme e que ele resolveria muito melhor se tivesse autonomia para o fazer do que tivesse à espera que alguém em Lisboa, que nem tem sensibilidade para os problemas que têm que ser resolvidos a nível local. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, apesar de todo esse limite que nós temos a nível institucional, e para mim é um dos maiores problemas do nosso país, é o nível de centralização que existe a nível nacional, nós podíamos, apesar de tudo, ter um país muito centralizado na capital e na decisão, digamos, dos ministérios e das direções gerais. Podia não haver grande problema, porque o país não é muito grande e, de facto, podia haver grande capacidade governativa, grande eficiência, grande visão para o futuro, grande sensibilidade às especificidades e aos problemas dos territórios e das pessoas nas diferentes áreas do país. E, desse ponto de vista, se calhar nós até agradecíamos, porque assim havia uma série de problemas com que o Ricardo e a sua equipa não tinham que se preocupar porque eles estavam a ser resolvidos em Lisboa. Mas não é assim. Não é assim. E nós não temos, em Portugal, infelizmente, e vivemos um ciclo novo desde 2013, 2014, depois de uma primeira década que foi onde foram cometidos imensos erros do ponto de vista da estratégia de desenvolvimento do país, de erros de políticas que estamos sistematicamente, infelizmente, em 2021 ainda a ter conhecimento. Andamos a discutir coisas, ainda esta semana passada, que aconteceram há 15 anos, há 12 anos e que custam caro, muito caro ao país. Ou seja, não houve esses erros todos, houve um processo novo de desenvolvimento do país e nós precisamos de um modelo novo, precisamos de uma visão nova e de uma estratégia nova para o país. Num país tão centralizado em Lisboa, à partida e à chegada, era de Lisboa que tinha que chegar essa visão, porque depois é lá que tudo é decidido. Mas, infelizmente, há muito pouca visão e há muito pouca estratégia que se veja nos últimos anos a partir do Governo Central. E é em Braga, é em exemplos como Braga, e eu devo dizer que vivo em Braga, sou de Braga, neste momento, vivo aqui, mas conheço muito bem o país, ou seja, conheço por várias razões, porque nasci num sítios, vivi noutros, já vivi em 14 sítios diferentes em Portugal, porque o meu pai era GNR, e por isso conheço muito bem o país, e aquilo que acontece em Braga, e às vezes, no âmbito das minhas funções, que é que me fazem ter muitas comunicações em Lisboa, muitas ligações em Lisboa, estão-me sempre a dizer, lá está você com o exemplo de Braga, lá está você com o exemplo de Braga. Quer dizer, eles diziam isso no início, hoje já não dizem. Mas no início diziam, porque eu dava o exemplo de como é que determinadas coisas, por exemplo, a ligação entre a universidade e o meio empresarial, como é que precisamente a retenção de talento e a criação de condições para reter esse talento e atrair talento, como é que se podia fazer, e dava muitas vezes o exemplo de Braga. Felizmente, isso foi uma mudança que eu acho que aconteceu. Braga hoje, eu acho que é mais do que aquilo que o Pedro Fraga dizia de ser uma marca. Braga hoje é de facto visto como um exemplo
de como é que um município que é relativamente pequeno, são menos de 200 mil pessoas, como é que tem um peso e um impacto tão grande na economia portuguesa, hoje em dia. Isto não interessa se é a segunda, se é a terceira cidade, esse tipo de rankings não interessa. Aliás, acho que Braga não pode crescer muito mais, se calhar, em termos populacionais do que tem, para garantir que as pessoas têm qualidade de vida. Mas o que é fundamental é que aquilo que é feito aqui, o modelo de desenvolvimento que tem vindo a ser aprofundado em Braga, ele tem, e eu já disse isto há 4 anos e digo isto muitas vezes, ele tem que ser aprofundado e tem que ser transportado para o resto do país. Eu confesso que me deixa satisfeito porque vou ouvindo isso cada vez mais fora de Braga. Aquilo que está a ser feito em Braga, o exemplo das startups, o exemplo da ligação da universidade às empresas, a parceria Bosch com a Universidade do Minho, a ligação dos fornecedores à Bosch e todas as empresas têm nascido à volta disso. A qualidade foi uma coisa que eu aprendi a apreciar e depois, quando saio daqui, às vezes fico desiludido. A qualidade impressionante de um conjunto de empresários que Braga tem, que são de um nível de liderança e intelectual absolutamente extraordinários. São pessoas mesmo com visão, que pensam grande e que sabem o que é que está a acontecer no mundo, que é outra característica que o Ricardo tem e que tenta transportar para a cidade. E por isso eu acho que aquilo que aconteceu em Braga, que está a acontecer em Braga e que vai certamente acontecer ainda de uma forma mais intensa nos próximos 4 anos, é um exemplo para o país, é um exemplo que com que o país tem que aprender, porque muitas das direções que têm vindo a ser seguidas aqui são as direções que o país precisa. E é preciso que haja essa, primeiro, não é questão, lá está, de se é a segunda cidade, se é a terceira, mas é a qualidade do trabalho que é feito aqui. São os resultados que são obtidos na cidade, e os resultados falam por si. E é a partir daí que nós hoje vemos, às vezes de uma forma explícita, às vezes de uma forma que não é explícita, que está escondida, em muitas políticas que dão alguma esperança, que também as há, que estão a ser definidas por o Governo, em que o que está lá é o que está a acontecer em Braga. Quando nós temos a Presidente da Comissão Europeia a vir a Portugal, isto foi muito pouco notado, eu na universidade não notei, mas a Ursula von der Leyen, quando veio a Portugal à primeira apresentação do PRR, ela referiu vários bons exemplos, e um dos exemplos foi a Universidade de Braga. Ela queria dizer a Universidade do Minho. Mas não é por acaso que ela fixou Braga. E isto é extraordinário. Eu não vi depois isto, mas eu ouvi o discurso em direto e por isso eu sei que ela disse isso. Mas isso não teve impacto no pronto. Mas de facto existe aquilo que está aqui a ser feito. E por isso aquilo que é preciso cada vez mais é com o registro com que o Ricardo sabe fazer, que não é... Ele tem carisma, mas não é... É uma forma de liderança que acaba por ser natural, é que esse exemplo passe para fora e que aquilo que é feito aqui em Braga seja transportado para o país. E volto a fechar com a questão da imigração. Volto a fechar porque para mim é um dos temas mais importantes que nós temos. Nós temos a transição climática, a que o Ricardo também é muito sensível, e temos a questão do envelhecimento. E a forma como Braga tem lidado com isso, nomeadamente através da imigração, é absolutamente exemplar. E também por isso, saúdo mais uma vez este início absolutamente extraordinário desta sessão. Eu não conseguiria imaginar um início melhor. E quando estava a ouvir aquelas intervenções, pensei, eu não tenho nada a dizer a seguir a estas pessoas. Obrigado.